Olá, então, dando continuidade ao que nós estamos falando na aula, né? Estou dizendo aqui para vocês que nós temos que começar a pensarmos fora da caixinha. Aqui na mesa nós temos uma peça que nós aqui em Belo Horizonte chamamos de pá, mas em outros lugares do Brasil ela pode ser chamada também de paleta. Nada mais é do que o ombro do animal. Essa peça ela é tratada de forma muito comum como carne de segunda, como eu descrevi para vocês até aqui nesse momento da aula. E nós já sabemos que nós não podemos classificar mais as carnes como carnes de primeira e carnes de segunda, e sim um gado de primeira e um gado de segunda, conforme nós já descrevemos na aula até o presente momento. Então, esse corte aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha para vocês. Até 30 anos atrás, 25 anos atrás, essa carne ela era muito utilizada, principalmente na loja, na primeira loja do meu pai, né? Para quem não escutou minha história, era uma loja de periferia, ainda essa loja existe lá no bairro Nazaré. Essa loja tem mais de 40 anos no mercado de carnes de Belo Horizonte. As pessoas elas não tinham muito acesso para comprar as carnes tradicionais, as carnes triviais, como contrafilé, como até hoje. Todo o filé mignon que eu produzo lá no Nazaré, todo ele, do serrote, do traseiro, ele não é vendido lá. Eu trago ele aqui para a loja da Pampulha para que ele possa ser comercializado. E não é só uma questão de precificação. Só para vocês terem uma ideia, lá eu posso colocar filé mignon no preço de contrafilé, no preço de alcatra, no preço de coxão mole, que culturalmente as pessoas não têm vontade, não têm desejo, por mais que exista incentivo para que as pessoas possam consumir esse corte. Então, voltando aqui para a historinha, meu pai, por exemplo, a gente desossava em torno aí de uns 40 dianteiros por semana, isso na década de 90, para vocês terem uma ideia. Eu ainda, ali adolescente, 40 dianteiros quer dizer 40 peças, 40 patas dianteiras do animal, que culturalmente ainda são chamados de carne de segunda, e que eu preciso de você que está assistindo a sua aula, para começar a desmistificar, a levar informação de verdade para as pessoas, para que a gente possa realmente transformar através do conhecimento aquilo que culturalmente a gente tem aí décadas trabalhando de uma forma completamente equivocada, ok? Então, por que eu lembrei lá de quando eu era criança, quando eu era adolescente? Porque existia e ainda existem em muitos lugares fora do eixo da zona sul, centro-sul do público A, B e até o público C, se consumia muito o bife chamado bife Paris. O bife Paris nada mais era, ou ainda um bife cortado de carnes do dianteiro bovino, né? E você já sabe que o dianteiro está associado à caracterização de carne de segunda, como se fosse de uma segunda linha, e isso não é verdade. Culturalmente, depois com o processo dessa troca de informações, de intercâmbio, o ombro do boi, para vocês terem uma ideia, é muito utilizado nos Estados Unidos, é muito utilizado na Austrália, é muito utilizado no Reino Unido, tá? E lá ele tem um nome, dois nomes dependendo da região, ou flat iron, ou iron flat, dependendo da região. Só tocar a caracterização, que o nome, se você faz a tradução para o português, quer dizer ferro de passar, porque vocês vão entender depois o motivo. E também nós temos shoulder. Shoulder, na tradução, shoulder é ombro, que é exatamente o corte que está localizado no ombro do animal. Então, a partir de agora, a partir dessa aula, eu quero que você comece a buscar informações, a tentar entender que existe uma quantidade significativa de cortes. Eu posso tratar com vocês de mais de 25 cortes, entre 25 e 26 cortes,
dependendo da categorização aí, de carnes que estão no dianteiro, que são subutilizadas por falta de informação no nosso mercado brasileiro. E eu fui fruto disso porque ainda no mercado atual as pessoas têm muita dificuldade de ainda entender. Então eu quero que você me ajude a levar essa informação para frente, para que as pessoas possam conhecer de novos sabores, novas texturas e novos paladares. Eu me lembro muito bem que os clientes queriam essa carne para bife, mas às vezes eles reclamavam que a carne era dura. E tem uma outra informação a respeito do macro corte, no caso aqui da pá. Essa carne, ela não é dura, ela é uma carne macia, faz muito sucesso em vários outros lugares do mundo. Por que ela é uma carne dura? Porque as pessoas, elas não tiram uma fita de colágeno, que nada mais é um tendão bem significativo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele dá a sustentação em todo esse corte, todo esse tendão, ela está no meio, ela literalmente, ela perpassa por todo o meio do ombro, por todo o meio da pá, e isso faz com que essa carne se torne dura se você não tirar. Mas se você fizer o que nós vamos fazer aqui agora, você vai estar tratando de um corte do dianteiro extremamente nobre. Só para vocês terem uma ideia, esse corte aqui é de um Nelore confinado, de um boi, de um macho. É uma peça que tem em torno dos seus aqui 4,5 kg, aproximadamente 5 kg, aproximadamente o peso de um pacote de arroz. Então esse é um Nelore de confinamento, e nós vamos trabalhar nessa carne para vocês entenderem o que realmente a gente pode transformar a partir de um mito que nós construímos ao longo de muitos anos, ok? Então eu vou fazer o trabalho nesse corte aqui para vocês entenderem. Só mais uma informação: se vocês hoje ligarem para vários lugares e pedirem flat iron, shoulder, as pessoas não têm a menor ideia do que se trata. A grande maioria, a gente fez um trabalho recentemente, né, para um trabalho de prospecção de informação, né, que a gente está tendo juntamente com a rádio Band News. Dentro da configuração das casas de carne, dos açougues e dos supermercados, raramente você vai encontrar o shoulder ou o flat iron na sua configuração. As pessoas não sabem do que realmente se trata, tá? Então é uma informação que é uma das várias informações de cortes que a gente pode realmente transformar aí no que eu disse em relação à textura, sabor e por aí vai. Então é o seguinte, eu vou fazer primeiro o toalete, a limpeza desse corte de cima para baixo, tá? Para vocês terem uma noção. Então a gente começa a fazer essa limpeza da estrutura para fazer com que esse corte, olha só, sempre se preocupando com o índice de acabamento da carne, ok? Informação importante, uma pá, só para vocês terem uma ideia, hoje eu comercializo a pá aqui na Pampulha, para vocês terem uma noção, em torno, né, de R$22, R$23 o quilo de um Nelore convencional confinado como esse aqui. Um steak de flat iron no mercado gira em torno de hoje R$65, R$70 o quilo, só para vocês poderem fazer um processo de comparação, ok? Então, como é que as pessoas faziam anteriormente? Anteriormente não, até hoje eles fazem isso de uma forma muito incisiva ainda, e cabe a gente poder transformar o nível de conhecimento dessas pessoas, né? Então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma incisão lateral no tendão, olha só, vocês vão começar a perceber, cheguei até o tendão. Isso aqui é o que dá, olha só,
que dá a sustentação no shoulder, que dá a sustentação à peça da paleta, no caso. Se eu deixar essa estrutura de colágeno, que é um tendão, nesse corte, nessa carne, deixa eu virar aqui para que vocês possam ter uma visão melhor. Então eu meio que vou abrindo lateralmente, olha só, faço a abertura. Então vocês começam a perceber, olha só, que eu vou retirando a estrutura principal de colágeno que está no interior do corte. Então você pode fazer isso diante de algumas formas, que eu vou virar aqui para vocês terem uma noção melhor das câmeras, né? Da câmera no caso. Puxo, faço novamente uma nova abertura, perfeito, pronto. Agora eu vou fazer, vou virar para a lateral, então você tem que ter um nível de manipulação bastante significativo. Eu vou fazer o corte, retiro a cabeça do shoulder, tá? E aqui vocês conseguem perceber claramente que eu estou retirando a estrutura que, na verdade, essa estrutura, eu estou para te dizer, né, diante das pesquisas que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, que quase que em 100% das casas de carne, de açougue e de supermercado em Belo Horizonte não trabalham com o shoulder da forma como nós vamos relacionar aqui agora. Então, você pode ou puxar o shoulder dessa forma que eu vou fazer agora, olha só, olha que interessante, eu tirei, ela é mais alongada próximo da cabeça, do ombro, e ela vai diminuindo a sua espessura até o final do steak. Esse é um ponto importante que eu quero que vocês visualizem, porque nessa transição da estrutura do tendão com a parte mais afinada, vai ser aqui, eu vou colocar um palitinho para vocês perceberem, essa é a região que nós devemos fazer o corte para retirarmos o shoulder, para retirarmos o iron flat. E a partir daqui eu vou dando acabamento no corte. Por que é muito caro essa carne? Por que ela sai de 20 e poucos reais o quilo e já ultrapassa para 65, 70 reais o quilo? Primeiro, que quem sabe fazer isso, quem sabe dessa informação, sabe que o que caracterizava, fazendo com que essa carne se tornava dura, já foi retirado, que é o colágeno. Você sabe que estruturas de colágeno, quando ela é levada a calor, a pressão, ela vira uma estrutura gelatinosa, né? Você sabe dessa informação. Segundo, o fator de correção de uma pá para se tornar um iron flat, ele é bem significativo, gira em torno de 60% no que se configura o processo da sua manipulação. Então, da pá para se tornar um iron flat, para se tornar um shoulder, nós estamos falando em torno de 60% de diferença no que se configura o processo, né, de limpeza com o seu produto final, que é o fator de correção, tá? Então você pode fazer com as duas estruturas, ok? Da mesma forma, então eu tirei a primeira, então agora eu também vou fazer com a segunda, prontinho, tá? Então farei aqui o corte do iron flat que nós estamos configurando. A partir de agora, nós vamos dar o acabamento final para essa carne, que se você realmente quiser fazer
você quiser conhecer, ela tem um sabor, por incrível que pareça, muitas pessoas já me falaram isso e eu hei de concordar com elas quando eu faço esse tipo de corte e até faço esse preparo. Ela tem um sabor mais próximo de um sabor mais forte, um sabor mais fígado, um sabor que transita pelo paladar do pato, principalmente o peito do pato. E então no boi, de uma forma geral, você não vai encontrar nenhuma carne que tenha a especificidade do sabor do Iron Flat, do shoulder, que nós estamos mostrando nessa aula aqui para vocês. Então, estou aqui agora, vou fazer com muito cuidado para não gerar, estou retirando, vocês podem perceber, a estrutura do colágeno. Olha só, de uma forma muito cuidadosa, olha só. Então, a estrutura do colágeno afinada, olha só, está bem próximo de uma película, como vocês podem realmente visualizar, né? Vocês conseguem ter essa noção, uma película fácil, né? Então aqui, ó, você consegue tirar com muita facilidade. Então tudo que tiver o colágeno nós vamos retirar, ok? Então olha só, desse lado já está completo, já está pronto. E agora nós vamos para o lado externo da pá, que também possui a sua membrana, de forma muito cuidadosa. Também eu vou, para não machucar o corte e nem estragar a apresentação, eu vou retirando. Retiro, olha só para vocês terem uma ideia, mais uma película bem fininha e tenta tirar com o maior cuidado possível para você evitar, se for o caso de você tirar, né, se você quiser se aventurar, né, nessa área, mas se não, é só você ensinar aí o seu açougueiro de confiança, a sua casa de carnes, onde você tem costume de trabalhar, né? Então, estou aqui para apresentar a vocês conforme vocês estão visualizando, tá? Se vocês escutarem algum barulhinho aí, a loja está em funcionamento, tá? Então, os nossos colaboradores estão aí próximos, então, se vocês escutarem, vocês nos perdoem, porque a gente está trabalhando aí também, né? Olha só, dessa estrutura que você visualizou no início da nossa aula, é dessa forma que nós vamos começar a fazer a manipulação, e é dessa maneira que nós temos o steak, o filé, o Iron Flat, uma carne extremamente saborosa, muito macia, que realmente vai fazer com que você comece a entender, a mudar os seus parâmetros de informação que você tem, aquilo que você imaginava que era carne de segunda, que não poderia ser utilizado como um corte nobre. Hoje em dia, para você, então, se utilizar desse steak, você vai ter que, realmente, em muitos casos, você vai ter que ensinar a pessoa que vai manipular, ou você mesmo pode fazer essa manipulação, né? E vai treinando aí, e eu conto com você para que essas novas informações que a grande maioria das pessoas não sabem, façam com que a gente evolua, façam com que a gente cresça, que a gente pegue as informações de carne que nós temos hoje e levemos as pessoas para um outro patamar, para que elas tenham novas experiências, para que elas tenham novas desmistificações no que se tange aí o processo da carne de uma maneira geral. Então vamos fazer com essa aqui também, para você ver mais uma vez. Você retira todo o colágeno, tá? Tanto o colágeno interno quanto o colágeno externo. Essa aqui tem uma quantidade significativa. Então você já percebeu que
para você ter esse corte nobre, você vai ter que manipular consideravelmente. O fator de correção também você já percebeu que é bastante grande, bastante significativo. Estou aqui tirando de uma maneira muito leve para não machucar o nosso iron flat. A gente retira aqui. Continuo retirando para não machucar a carne. Tiro o colágeno, a estrutura de colágeno. Mais uma vez, uma película, né, de colágeno prateada. Como curiosidade, toda a estrutura que envolve o braço, as patas dianteira do gado, ela tem uma grande concentração de tendões, porque esse grupo muscular gera muita força, então automaticamente ele tem que ser muito bem reforçado naturalmente, não é isso? Então eu estou aqui retirando, vou continuar fazendo o fator de correção de maneira leve. Tiro aqui de uma forma para não machucar a apresentação do nosso corte. Vou retirando. Olha só, prontinho. Estamos com a apresentação do nosso corte. Olha só. E aí, o que vocês acharam? Então, utilize das informações que a gente tem tido aqui na aula. Tente fazer. Na verdade, você não vai tentar, você vai fazer. Eu quero que você faça, eu quero que você realmente execute. Eu quero que você, principalmente, experimente essas duas estruturas que nós temos, né, no gado de uma forma geral. Nós estamos falando aqui, né, de uma peça de 4,5 kg para uma quantidade de carne de aproximadamente, somando as duas estruturas, em torno de 700 a 800 gramas, tá? Então eu quero que você faça. Se você tiver dúvida, por gentileza, pode entrar em contato comigo pessoalmente, através das nossas redes sociais, através do Aguiar.oficina da carne. Então, lá tem muito conteúdo gratuito, lá tem muita coisa que a gente tem trabalhado com muito carinho para que vocês possam realmente ter uma noção total do que envolve esse mundo da carne, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer um fechamento de um dos cortes dos mais de 20 cortes que nós temos do dianteiro e que não é utilizado de nenhuma forma na configuração dos cortes nobres. Aí você me pergunta agora, Guilherme, agora o que eu faço com todo esse fator de correção? Eu vou te falar o que eu faço aqui. Então, tem vários clientes em restaurantes renomados da nossa cidade, aqui de Belo Horizonte, se você estiver assistindo de BH, que nos pedem o Iron Flat, né? Mas são restaurantes de alta gastronomia. E o que eu quero, né, de uma certa forma, tentar aqui como um ponto de reflexão é que por que não trabalhar com carnes que são que às vezes você tem um valor aí muito próximo de um valor de uma picanha, de um valor de um filé mignon, né, de filé mignon de uma cilindrada maior, de 4 libras, de 5 libras. Um rodízio, por exemplo, você tem a possibilidade, né, de experimentar, né, esse bife. Você pode fazer o grelhado, né, porque ele não tem uma quantidade de gordura, né, ele é um bife muito magro, mas extremamente saboroso, como eu disse para vocês, ok? Então aqui a gente finaliza, né, essa informação do Iron Flat. E mais uma vez, quiser informações aí, quiser crescer nesse mundo da carne, é só me acompanhar no Aguiar.oficina da carne.
Um forte abraço e até a próxima.